para matar charada de uma vez, checkmate, e mostrar na Bíblia que a palavra grega Kyrios não se refere no Novo Testamento somente a Jeová, num debate que eu assisti ontem entre Marcelo Atafona, que é testemunha de Jeová, e um pastor assembleiano chamado César Cavalcante, numa FM de São Paulo, teve muitos pontos que eu parei para meditar e parei para raciocinar. O Marcelo Atafona foi muito bem na Bíblia, defendeu aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre o unitarismo bíblico. Sim, ele defendeu e só faltou desenhar as respostas para ver se o pastor ele entendia alguma coisa, aprendia alguma coisa. No entanto, mesmo assim, aquele pastor continuou teimando nas suas falácias. Uma das falácias, para não dizer heresias, que o pastor César ele jogou no ar, quem assistir ao debate vai ver, pois está lá no canal da rádio e também está no canal do Atafona no YouTube, é que quando a palavra Kyrios aparece no Novo Testamento se referindo a Jesus, então ali aquele versículo está dizendo que Jesus é Jeová. Por quê? Porque no Novo Testamento em grego, nas cópias que ainda existem hoje, sempre que os apóstolos e discípulos e o próprio Jesus citava o tetragrama de alguma parte, alguma porção bíblica do Antigo Testamento, aparece a palavra Kyrios como substituto do tetragrama. Então, o que é que eles dizem? Ela se refere ao Deus de Israel, ao tetragrama, que traduzido é Jeová em nossa língua, né? A portuguesada, ou transliterado Yehová. Mas seria isso uma verdade? Ou será que isso não passa de uma mentira? Mais uma heresia? Vamos ver o que é que a Bíblia diz? O primeiro versículo que eu quero citar aqui e ler com vocês é Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e restauração de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Na tradução Novo Mundo, onde aparece aqui Senhor, lá está Jeová. Esses versículos se referem a Jesus ou a Jeová? Sim, aqui é o tetragrama Yud-Rei Vav-Rei, que aparece lá nesse versículo que está sendo citado aqui em Lucas 4, 18 e 19. Porque aqui, nesse capítulo e nestes versículos, Jesus está lendo o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 61, do verso 1 ao 3. E, realmente, o tetragrama aparece na língua hebraica. A palavra Kyrios, traduzida aqui para a nossa língua portuguesa por Senhor, realmente está substituindo aqui nessa tradução João Ferreira de Almeida o tetragrama que aparece no versículo original de Isaías 61. A própria Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, lá em Isaías 61, verso 1 ao 3, lá aparece o nome de Jeová. Lá diz o Espírito do Senhor Jeová. Notou? Então, realmente,
A palavra Kyrios aqui se refere a Jeová. Vamos ver outro versículo onde esta mesma palavra Kyrios, ela aparece com relação a Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, verso 36. Diz: toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a palavra Senhor, aqui na tradução João Ferreira de Almeida e também na Novo Mundo, nesse versículo, no original é Kyrios, a mesma que substituiu o tetragrama em Lucas 4, 18 e 19. Mas vocês notaram algo aqui? Antes de falar sobre Jesus como sendo Kyrios e Christos, disse que quem fez de Jesus Kyrios e Christos foi Deus. Então aqui distinguiu Deus, que é Yud-Rei Vav-Rei, Jeová, e Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então nós vemos aqui que a palavra Kyrios, apesar de estar se referindo a Jesus, não faz com que Jesus seja o mesmo Jeová. Não, de forma alguma. E para matar charada de uma vez, checkmate, e mostrar na Bíblia que a palavra grega Kyrios não se refere no Novo Testamento somente a Jeová, ou somente a Jesus, como disse o falastrão. Vamos ler agora Mateus capítulo 18, versículo 25 e 31. Ali Jesus conta uma parábola de um certo escravo que devia ao seu rei certa quantia em dinheiro, mas não pôde pagar. Então, nota só como é que está escrito aqui. Mateus 18, 25. Diz assim: não tendo este com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. O verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, o mandou embora e lhe perdoou a dívida. Então veja, aqui nesses dois versículos aparece a palavra no original Kyrios. Kyrios, Senhor. E ela não está sendo aqui aplicada nem a Jeová e nem a Jesus. Está sendo aplicada ao senhor daquele servo que lhe devia uma quantia. E por esse servo ter implorado misericórdia e clemência, pois não podia pagar a dívida. Aí o verso 27 disse: e o senhor daquele servo perdoou a sua dívida. Esse Senhor aqui, meu amigo, não é Jeová, não é Jesus. E é a mesma palavra aplicada a Jesus e a Jeová no Novo Testamento. Vai dizer agora que este Senhor aqui era Jesus? Verso 31. Vendo os seus companheiros, o companheiro daquele servo, né? Que aquele servo que foi perdoado, também tinha alguém que devia a ele. E não pôde pagar e pediu clemência, mas ele não agiu com clemência e mandou prender aquele que devia a ele. Vendo os seus companheiros o que aconteceu, se entristeceram muito e foram relatar tudo isso ao seu senhor. Quando os pastores trinitaristas dizem que a palavra Kyrios no Novo Testamento, aplicada a Jesus, faz com que Jesus seja Jeová, ou faz com que Jeová seja Jesus, uma pessoa só, eles estão mentindo para você.
Pois Lucas 4:18 e 19, onde aparece a palavra Kyrios nas cópias gregas do Novo Testamento, e onde é citado Isaías 61, verso 1 ao 3, realmente está substituindo o tetragrama, se refere a Jeová. Já em Atos, capítulo 2, como nós vimos, verso 36, quando a palavra Kyrios se refere a Jesus, não está substituindo nenhum tetragrama, ok? Inclusive, é até um erro substituir o tetragrama sagrado, Yud Rei Vav Rei, ou YHVH, por Kyrios, porque Kyrios quer dizer Senhor, e o tetragrama não quer dizer Senhor. No hebraico, Adonai é que pode ser traduzido para o grego como Kyrios, ou para o nosso idioma como Senhor. Então, em Atos 2:36, Kyrios é aplicado para Jesus, porém, ali mostra que quem fez de Jesus Kyrios foi Jeová, foi o Pai de Jesus, Deus. Já em Mateus 18, 25 e 31, a palavra Kyrios também aparece ali, traduzida em nosso idioma por Senhor, e no idioma grego por Kyrios, mas não é aplicada nem a Jeová e nem a Jesus. É aplicada a dois homens carnais aqui da terra, senhor e amo de outros servos. Fica aí essa palavra. Esses homens, quando eles dizem que a palavra Kyrios, se referindo a Jesus, automaticamente quer dizer que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento, é uma falácia e uma mentira de Satanás para tentar justificar a doutrina falsa do unicismo, e que os trinitaristas, ao se verem apertados, eles se apossam desse argumento unicista. Vimos que se a palavra Kyrios, sempre que aparece, ela se refere a Jeová, então automaticamente os dois senhores mencionados aqui em Mateus 18, 25 ao 31, os dois senhores daqueles servos, né? Também são Jeová. Parabéns, Atafona. Você foi um espadachim de primeira qualidade. Atropelou a doutrina falsa da Trindade pregada por aqueles pastores que estavam ali com você. Eu também, apesar de eu não estar mais nas Testemunhas de Jeová, mas é uma doutrina que eu aprendi antes mesmo de se tornar estudante com elas, a doutrina do unitarismo ou monoteísmo bíblico, defendido também hoje por Israel. E eu não largo essa doutrina nem que me pague.